Você já parou para pensar como um livro, supostamente escrito por um rei bíblico, pode atravessar séculos, sair dos mosteiros medievais, influenciar ocultistas modernos e ainda hoje provocar um misto de fascínio, medo e curiosidade? E se eu te dissesse que as famosas clavículas de Salomão não são exatamente o que muita gente imagina? Nem um manual demoníaco, nem um objeto proibido, mas algo muito mais simbólico, histórico e revelador sobre a mente humana. Hoje, a nossa conversa não é para assustar, nem para convencer ninguém de nada. A ideia é entender de onde veio esse grimório, por que ele ficou tão famoso, o que é fato, o que foi distorcido, e principalmente, por que esse livro diz mais sobre nós do que sobre magia em si. Vamos começar pelo básico. As clavículas de Salomão, também conhecidas como a Chave de Salomão, são um conjunto de textos mágicos atribuídos de forma simbólica ao rei Salomão, uma figura central da tradição bíblica, conhecido não por feitiçaria, mas por sua imensa sabedoria, discernimento e um domínio simbólico da ordem universal. E aqui já vem o primeiro ponto crucial que os historiadores concordam. Salomão não escreveu esse livro. O que nós temos, na verdade, são manuscritos produzidos entre os séculos XIV e XVII, principalmente na Europa, escritos em latim, hebraico e outras línguas da época. O nome Salomão foi usado como um selo de autoridade simbólica. Na Idade Média, associar um texto a um personagem bíblico importante era uma forma de legitimar aquele conhecimento, não de enganar, mas de dar a ele um peso, uma raiz, um sentido. Diferente daquela imagem de um livro perdido encontrado numa tumba, as clavículas surgem aos poucos, nas mãos de copistas, monges, eruditos cristãos e judeus, circulando em bibliotecas privadas e círculos de estudo. Um dos manuscritos mais conhecidos hoje, por exemplo, está na British Library, em Londres, catalogado oficialmente. Isso não é segredo. É história documentada. Historiadores como Joseph H. Peterson e Johann Davis, que são especialistas em grimórios, mostram que esse tipo de obra era comum em um período onde religião, ciência, astrologia e filosofia ainda não estavam separadas como hoje. Naquela época, estudar símbolos, planetas, números e fazer orações era uma tentativa sincera de entender a ordem do universo, de se conectar com o divino. Os registros indicam que as clavículas são, na verdade, uma compilação de tradições ainda mais antigas. Elas misturam elementos da mística judaica, do neoplatonismo, do cristianismo medieval, da astrologia árabe e do simbolismo hermético. Nada disso era visto como oculto no sentido sombrio que a gente dá hoje. Era conhecimento. A grande historiadora Frances Yates, que é uma referência nos estudos do hermetismo, explica que esses textos refletem uma busca humana muito antiga, a de alinhar o nosso mundo interior com a ordem do cosmos. A ideia não era dominar forças externas, mas sim organizar a própria consciência através do uso de símbolos. Claro que na Europa medieval, o livro causava respeito e também cautela. A igreja reprimiu esse tipo de texto em vários momentos, não necessariamente porque acreditavam que ele funcionava literalmente, mas porque símbolos que estão fora do controle da instituição sempre geram medo de desordem. Já no Oriente Médio, as tradições judaicas veem Salomão como um arquétipo de sabedoria espiritual, não de invocação de entidades. A fama exagerada e sombria do livro nasce bem mais tarde, principalmente a partir do século XIX, quando ocultistas como Eliphas Levi, Aleister Crowley e ordens esotéricas reinterpretaram o livro de uma forma muito mais ritualística e, digamos, espetacular. Então, vamos separar as coisas. O que é verdade? O livro existe, os manuscritos são reais e estão documentados em bibliotecas importantes. E sim, ele influenciou profundamente a magia cerimonial ocidental. O que foi distorcido? A ideia de que ele ensina a controlar demônios literalmente. Na verdade, os chamados espíritos nesses textos são frequentemente interpretados como forças simbólicas, arquétipos psíquicos, aspectos da nossa própria mente que precisam ser compreendidos e organizados. E o que foi completamente inventado? As histórias de maldições, mortes misteriosas e pactos irreversíveis. Essas narrativas sensacionalistas surgem no século XX, impulsionadas pelo cinema, pela literatura e pela cultura pop. Filmes como O Bebê de Rosemary, O Exorcista e até referências indiretas em filmes como Constantine ajudaram a criar o mito, mas não contaram a história real. E aí fica a pergunta: por que esse grimório fascina tanta gente até hoje? Primeiro,
pela nossa curiosidade natural pelo oculto. Aquilo que é escondido, que é misterioso, sempre parece mais poderoso. Segundo, pela referência bíblica. Quando você mistura fé e mistério, o impacto emocional dobra. E terceiro, pelo medo como uma narrativa cultural. O medo prende a nossa atenção, gera memória e faz com que as histórias, mesmo as falsas, se espalhem muito mais rápido. No fundo, essa busca não é sobre magia, é sobre controle, ordem e a procura por um sentido em um mundo que muitas vezes parece caótico. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar esses temas com mais clareza e menos medo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de reflexão. Antes de continuar, é importante deixar algo muito claro. As Clavículas de Salomão não são um livro de adivinhação, não são um oráculo e não prometem poder pessoal imediato. Esse é um erro comum do nosso olhar moderno, que está sempre acostumado a soluções rápidas e promessas grandiosas. Na lógica simbólica da época em que foi escrito, nenhum conhecimento era entregue sem disciplina, ética e um preparo interno. Os rituais escritos ali funcionavam como estruturas mentais, quase como meditações guiadas com símbolos, voltadas para o foco, a intenção e o autocontrole. Quando alguém lê esse texto esperando um espetáculo, a frustração ou o medo logo aparecem, mas quando se lê como um mapa simbólico da mente, o que se encontra é reflexão. E esse contraste explica por que o mesmo livro gera tanto fascínio em uns e tanta rejeição em outros. Um dos maiores equívocos em torno das clavículas está na palavra espíritos. Na mentalidade medieval, espírito não significava necessariamente uma entidade externa, um fantasma. Significava uma força, uma qualidade, um princípio. Quando o texto fala em nomes, selos e hierarquias, ele está, na verdade, lidando com a tentativa humana de organizar o invisível. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossos impulsos, nossos arquétipos. O psiquiatra Carl Jung, séculos depois, explicaria isso como o funcionamento do inconsciente coletivo. Os grimórios medievais fizeram isso muito antes, mas usando a linguagem que tinham na época. Símbolos, figuras, nomes sagrados. Não é uma invocação literal. É uma estrutura psíquica. E por que esse livro ainda faz sentido hoje? Em um mundo dominado por tecnologia, algoritmos e um excesso de informação, pode parecer estranho que um livro medieval ainda cause tanto impacto, mas talvez seja exatamente por isso. As clavículas falam de ordem interna, de foco, de intenção e de responsabilidade sobre o nosso próprio estado mental. São temas extremamente atuais, não acha? Elas nos mostram que o ser humano sempre buscou compreender a realidade não apenas fora, mas principalmente dentro de si. O problema nunca foi o símbolo. Foi o medo de olhar para o que o símbolo revela sobre nós mesmos. Quando a gente entende isso, o Grimório deixa de ser um objeto de temor e se torna um registro histórico da consciência humana em construção. As Clavículas de Salomão não são um portal para forças externas. Elas são um espelho. Elas revelam como o ser humano, ao longo da história, tentou organizar o invisível para entender a si mesmo. Quando tiramos o medo, o que sobra é o símbolo. E quando tiramos o símbolo, o que sobra é a consciência. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha ouvido falar desse Grimório? Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, sempre com respeito. E se você quiser continuar explorando os bastidores da história, da mente e dos símbolos que moldaram o nosso mundo, o próximo vídeo já está te esperando. Obrigado e até lá.